Bom, vamos fazer uma aula agora sobre óptica geométrica. Nessa aula a gente vai falar sobre os instrumentos ópticos. Nós vamos estudar em detalhe cada um dos instrumentos, né? O primeiro que nós vamos ver vai ser lupa, depois vamos ver máquina fotográfica, projetores, telescópio e microscópio. Antes de iniciar o estudo com os instrumentos ópticos, eu não posso esquecer das equações, tanto de espelho esférico como de lente esférica, que também serão usadas aí no estudo dos instrumentos ópticos. Essa equação é a equação de Gauss, né? 1 sobre o foco, distância focal, 1 sobre P, que é a distância do objeto até a lente, espelho, P', distância da imagem à lente ou espelho, depende do exercício, tá? Prestar atenção nessa equação, são as unidades de medida. Então, se você for trabalhar, sempre usar a mesma unidade de medida para os três. Se o exercício solicitar que seja utilizado o sistema internacional, nós vamos usar foco em metros, distância do objeto em metros e distância da imagem também em metros. Próxima equação. Nessa equação nós vamos relacionar o tamanho da imagem, né? Tamanho da imagem, tamanho do objeto. Vamos relacionar isso com distância da imagem e distância do objeto. Então, y' sobre y igual menos P' sobre P. Essa equação também será utilizada aí nos instrumentos ópticos. Essa equação agora é a equação do aumento linear transversal. E para calcular o aumento linear transversal de uma imagem, a gente faz menos P', que é a distância da imagem até a lente, sobre P, que é a distância do objeto até a lente. O primeiro instrumento óptico aqui analisado é a lupa, né? Então a lupa ela é feita com uma lente de borda fina. Aqui está a lente, é uma lente convergente. Aqui eu tenho um objeto menor e aqui eu tenho uma imagem. Então a gente percebe que a função da lupa é ampliar a imagem do objeto. Então a lupa serve para deixar um objeto, se eu não consigo ver, eu aumento ele, né? Eu aumento esse objeto. Outra característica, ele é na mesma posição, ó. Então ela não é invertida. Então eu vejo o objeto, eu vejo a imagem do objeto na mesma posição. Então ela é maior, direita e virtual. Essa é a imagem projetada pela lupa. Uma outra característica aqui de formação de imagem em lupa é que o objeto, quando você vai utilizar uma lupa, o objeto é sempre colocado bem pertinho da lente. Então, olha na imagem aqui que o objeto está posicionado entre a lente e o foco. Então, ele está bem pertinho. Com isso, eu consigo ampliar aí a imagem. Vamos ver isso numa foto. Ó, aqui eu tenho uma imagem de um livro e algumas letras sendo visualizadas aí através de uma lupa. Então a gente percebe que a lupa foi posicionada bem perto do livro, né? O livro está posicionado entre o vértice da lente e o foco. As letras ficaram maiores, tá? Na mesma posição que estava inicialmente. Então a lupa, a gente pode observar que ela produz uma imagem direita, maior que o objeto e virtual. O próximo instrumento aí é uma máquina fotográfica. Então nessa imagem nós temos uma máquina fotográfica antiga, né? Uma máquina utilizada há muito tempo atrás. Agora nós já temos uma máquina fotográfica um pouco mais moderna, e essa máquina fotográfica que eu vou usar aí para falar para vocês algumas partes do equipamento. Então eu tenho aqui o corpo da máquina. Esse é o corpo. Essa aqui é a lente, chamada de lente objetiva. Por que ela recebe esse nome? Porque essa lente fica voltada para o objeto que vai ser fotografado. Então, lente objetiva, corpo da máquina. Aqui, na parte de trás, eu tenho a lente onde o fotógrafo coloca o seu olho, coloca o seu globo ocular. Então, essa aqui é chamada lente ocular. Então, as partes aqui nós vamos estudar em física: ocular, lente objetiva e o corpo da máquina fotográfica. A lente da máquina, ela pode ser de dois tipos. Quando você vê um fotógrafo com uma lente semelhante a essa, a gente vê que ela é pequena,
né? A gente chama essa lente de lente grande angular. O que essa lente faz? Ela aumenta o campo visual. Então, quando você vai fotografar em um ambiente apertado, que você vê, não consigo pegar tudo numa imagem, eu tenho que afastar, mas não tem espaço. Então, se eu não tenho a possibilidade de afastar, eu coloco na minha câmera uma lente grande angular. O que ela vai fazer? Ela aumenta o ângulo, ela aumenta o campo visual e você consegue capturar a foto, a imagem desejada. Existe uma lente grande angular, conhecida como olho de peixe, que é o máximo de campo visual que você consegue obter aí em uma imagem. O outro tipo de lente que temos aí para a máquina fotográfica é uma lente fácil também de conhecer, porque o tubo dela é bem extenso, tá? Ela parece até um telescópio na frente da câmera fotográfica. Geralmente a gente vê isso em jogos a pessoa fotografando muito distante. É uma teleobjetiva. Para que serve essa teleobjetiva? Eu sei que elas são maiores e ela vai permitir obter fotos de objetos que estão muito distantes, tá? E eu vou conseguir aumentar o tamanho do objeto. Eu pego na imagem e consigo aumentar o tamanho do objeto, porque ele está distante, então ele fica pequeno para visualizar a olho nu. Então, com o equipamento, eu consigo aumentar o tamanho desse objeto e vejo uma imagem mais detalhada. Se eu for fazer um esquema representando aí uma imagem fotográfica, funcionamento, de uma maneira bem simples, então o que eu vou fazer? Aqui está o corpo da máquina, aqui está a lente objetiva voltada para o objeto, a lente aqui é uma lente de borda fina, uma lente convergente, e aqui vai ser o local onde vai ser projetada a imagem do objeto. O objeto forma uma imagem lá na máquina. Essa imagem na máquina fotográfica, ela é invertida em relação ao objeto. Então eu vejo que os raios vêm paralelo ao eixo principal, vão ter uma convergência para o foco. O outro vem direto, então tenho aqui a formação da imagem na máquina fotográfica. Uma imagem menor, invertida e real. Tá? Esse é um esqueminha aí mostrando o funcionamento de uma máquina fotográfica. O próximo instrumento óptico analisado é um projetor de slide ou outro tipo de projetor. Então, como que ele é fabricado? Como que ele funciona? Então, aqui nós temos a fonte de luz, essa luz que vai fazer com que uma imagem seja projetada lá na tela. Tenho aqui um espelho côncavo atrás da lâmpada. Qual a finalidade desse espelho? O raio de luz que sair da fonte e vier nessa direção, ele vai atingir o espelho e o espelho vai fazer com que ele vá na direção aqui da película, onde vai estar o objeto, para a imagem e para a tela. Então esse espelho aqui serve só para não perder raio luminoso, indo para essa parte externa, que é a parte traseira do projetor. Entre a fonte de luz e a lente, eu tenho a película, né? Imagine um slide, então eu coloco o slide aqui. E a luz atravessa esse slide, passa através da lente de borda fina, que é uma lente convergente, e vai produzir uma imagem lá na tela. O projetor, ele sempre vai dar uma imagem igual na câmera fotográfica, uma imagem invertida, só que aqui ele vai ser maior, na câmera era menor, aqui ele vai ser maior, então é invertida, maior e real. Toda a imagem que é projetada tem que ser real. Imagem virtual nós não conseguimos projetar, tá? Então aqui tem um esqueminha mostrando um projetor. Agora que nós estamos vendo um esquema representando um telescópio. Um telescópio, eu tenho o olho, o globo ocular, então ele está próximo da lente ocular. Aqui eu tenho uma outra lente objetiva que fica perto do objeto, voltada para o objeto, então lente objetiva. Como é que funciona esse telescópio? Então a gente percebe que esse objeto, o telescópio, gente, a característica de formação de imagem de telescópio, ele e o microscópio, eles são parecidos. A diferença é que telescópio você usa para analisar objetos bem distantes. Então a gente vê que é objeto no infinito. Quando você for ver microscópio, o objeto vai estar bem pertinho da lente. Então a diferença entre os dois é essa. Telescópio, o objeto está no infinito. Então o que vai acontecer? A lente objetiva vai projetar uma imagem.
que é essa primeira imagem aqui, ó, a gente chamou de Y'. Então a lente objetiva projetou a primeira imagem. Essa imagem fica perto da ocular. A ocular vai projetar uma segunda imagem baseada nessa. Então isso aqui serve de objeto para a lente ocular. E a partir dessa primeira imagem, forma-se uma segunda imagem. Olha o que aconteceu com a segunda imagem. Ela aumentou e continua na mesma posição que a primeira imagem. Então a função do telescópio que a gente está observando, pega um objeto que está bem distante, está no infinito, e aumenta o tamanho desse objeto, deixa ele bem maior e mais próximo do ocular, do globo ocular, tá? Então aqui nós temos um telescópio. Nesse esqueminha nós temos também um telescópio ou luneta de Galileu, né? Telescópio de Galileu, que foi o primeiro inventor da luneta, Galileu. Ele parecido com o anterior. A única diferença é que quando Galileu fez a sua luneta, ele não usou, como no esquema anterior, duas lentes de bordas finas. Ele usou uma lente de borda fina, aqui como objetiva, e utilizou como ocular uma lente de borda grossa, uma lente divergente. Ele conseguiu também ampliar, né, o objeto está lá no infinito, ele conseguiu deixar o objeto maior e mais próximo do ocular, só que usando lentes diferentes. Aqui tem uma lente convergente e aqui nós temos uma lente divergente como ocular. Observe que isso é luneta ou telescópio, porque o objeto está no infinito, está muito distante em relação ao objetivo. Agora aqui nós temos um microscópio composto, né? Composto porque ele tem duas lentes, objetiva, perto de objeto, ocular, perto do globo ocular. Então observe que isso aqui é bem semelhante ao telescópio. Diferença: objetiva, objeto pertinho aqui, ó. Então no microscópio você coloca o objeto pertinho da objetiva. No telescópio o objeto está distante, está no infinito. Olha a diferença no telescópio, objeto no infinito, tá? Então ficou fácil ver qual é telescópio e qual é microscópio. Em todo o instrumento óptico, nós vamos ter distância do objeto à lente objetiva, distância da imagem, a primeira imagem formada, essa aqui, ó, Y', distância da imagem à lente objetiva. Essa primeira imagem vai servir como um objeto para a lente ocular. A partir dessa imagem vai ser formada uma segunda imagem, que é essa aqui, ó. Então essa imagem serve de objeto para essa lente. Então a distância do objeto à lente ocular, distância da imagem à lente ocular. A gente percebe que os instrumentos ópticos eles servem para facilitar, né, a visualização. Então a gente vê que a imagem sempre vai ser maior. Olha aqui, ó, imagem maior. Amplia a imagem e deixa ela mais nítida, mais próximo do observador, o globo ocular. Bom, com isso nós fizemos aí um estudo das imagens formadas nos instrumentos ópticos e um esquema representando cada um deles. Para fixar bem a matéria agora, nós vamos aí resolver exercícios, tá? Então vamos lá resolver alguns exercícios sobre os instrumentos ópticos.